Marcos Papa, vereador, e como tal que eu entrevisto. O senhor entrou com uma ação para que não houvesse o aumento da tarifa dos ônibus urbanos. E hoje o Tribunal de Justiça revogou a liminar que dava condições a que não se cobrasse. Como é que fica essa coisa? Era ilegal? É legal? Se o tribunal reconheceu que pode cobrar, como é que fica o senhor nessa história? Morandini, eu respeito a decisão do presidente do Tribunal de Justiça, mas foi eu do presidente. Discordo. Calça, né? Eu discordo. O presidente cassou a nossa liminar, que impedia o aumento de ônibus em Ribeirão Preto. O prefeito vem tentando, já havia perdido três recursos, tentando aumentar a tarifa de ônibus em Ribeirão Preto para R$ 4,20, que eu acho um valor absurdo para o péssimo serviço que a ProUrbano presta em Ribeirão Preto de transporte coletivo. E nós recorremos, através do meu partido, a Rede, nós recorremos. O juiz Lorenzato de Ribeirão Preto nos deu a liminar, nos concedeu a liminar. No nosso entendimento, usou de sabedoria para que isso fosse melhor pensado. A Transerp publicou a tal da planilha com a fórmula paramétrica, tentando justificar o porquê que eles querem aumentar a tarifa de ônibus quase 3 vezes acima da inflação. Esse ponto eu discordo da sentença do presidente do Tribunal de Justiça, repito, respeito, mas discordo, democraticamente discordo. Qual foi o embasamento que o senhor entrou para... Porque ele fala que os índices de inflação são aproximados. Não são nada aproximados. A inflação no último período, a inflação oficial, onde os salários são corrigidos, inclusive a inflação que corrigiu o salário dos motoristas, foi de 2,5%. E a prefeitura tenta emplacar um aumento de 6,33%, quase 3 vezes. Então eu discordo desse trecho da sentença, respeito, mas discordo. E nós precisamos em Ribeirão Preto esclarecer isso. Por que Ribeirão Pretano paga uma tarifa em linha com as grandes capitais brasileiras e tem um serviço muito ruim? É isso que a justiça tem que ver, é isso que nós estamos buscando. As empresas de ônibus fazem um serviço ruim para o Ribeirão Pretano, perde cliente porque o sistema é ruim, o serviço é ruim, e aí joga nas costas de quem ficou no sistema, esfolando com uma tarifa cara. É isso que nós temos que esclarecer em Ribeirão. E isso é uma atitude do prefeito municipal. O prefeito tem que chamar as empresas que não pagam a taxa de gerenciamento, não pagam, Morandini. As empresas estão devendo 5 milhões de reais para a Transerp e não pagam. E o juiz do tribunal não analisa o mérito disso. Então analisa o mérito para a ProUrbano não pagar a prefeitura, mas analisa o mérito para esfolar a população com uma tarifa mais cara. 2 pesos e 2 medidas. Por quê que a ProUrbano deve para a prefeitura e o Poder Judiciário, o tribunal, não julga o mérito? E por que agora, para aumentar a tarifa, para esfolar a população com 4,20, que é o que eles estão querendo, julgaram o mérito? Nós vamos recorrer. Vai recorrer? Nós vamos recorrer dessa decisão que é equivocada. O tribunal diz que não cabe recurso? Nós vamos pedir um esclarecimento desse trecho da sentença que ele diz que não é recursal a sentença dele. Meu Deus, eu vejo político tentando concorrer na eleição aí, recorrendo pela 5ª, pela 1000ª vez, só faltava não ter possibilidade de recurso para uma tarifa, para a prefeitura não esfolar o usuário com uma tarifa. Nós vamos buscar fundamento para recorrer, sim. O senhor falou que o presidente do tribunal afirmou na sua sentença que os índices inflacionários estão próximos do aumento concedido. O senhor disse que não. Quais foram os índices inflacionários? O senhor tem condições de... Tenho, claro que eu tenho. Tenho de cabeça. Que pode se confrontar com o aumento concedido e com aquilo que deveria ser. Morandini, nós temos, vamos falar, o IPC dos 12 meses que nós estamos falando da tarifa, 1,76. O IGPM, 2,06. O IPCA, que é o índice de inflação oficial, né, do regime de metas de inflação brasileiro, ele está em torno de 2,5. E foi aí que o próprio prefeito usou como argumento para aumentar o salário dos servidores municipais. 2,5%. O argumento de 2,5%. E o mesmo argumento as empresas usaram para aumentar o salário dos motoristas
2,5%. Então o juiz, com todo respeito, o presidente do tribunal, ele erra quando ele escreve na sentença que os índices estão próximos da realidade. Não, 6,33% não tem um índice de inflação. 6,33% não tem um índice de inflação no Brasil que chega nisso. Em que pese, recentemente, o desgoverno Temer descontrolou as contas e a inflação voltou a subir, os juros voltaram a subir, não é? Os juros futuros voltaram a subir. Então, em que pese o desgoverno Temer está soltando as rédeas. Mas isso ainda dentro do regime de metas no Brasil, que é 4,5%. Agora, 6,33% não há razão para esfolar a população de Ribeirão Preto com uma tarifa extorsiva como essa, por um serviço tão ruim. Quero relembrar, Morandini, nós estamos quase em 2019 e a prefeitura não consegue prover bancos e coberturas em pontos de ônibus. Os pontos de ônibus são medievais. Não está de acordo com o que foi feito? Não. No contrato fala que eles têm que construir 20 pontos com banco e cobertura por ano, uma vergonha. E quantos já foram construídos? 500 nesses anos todos. Mas Ribeirão tem 3.000 pontos de ônibus, só 500 com banco e cobertura, 500, 600. Uma vergonha. A prefeitura precisa rapidamente fazer a concorrência pública para voltar a propaganda nos pontos de ônibus. A propaganda paga o banco e a cobertura. Para isso é uma lerdeza infinita. Mas a prefeitura não recebeu nada até hoje? A prefeitura recebeu na administração passada e não contabilizou. Foi Como isso assim? que provamos na justiça. Não contabilizou? Desvio. A autorização dada era ilegal. Essa autorização dada era ilegal. Não teve concorrência, não teve autorização legislativa, não teve nada. E eu repito, a Prefeitura de Ribeirão Preto tem toda a condição, Morandini, de fazer uma boa concorrência pública. Pontos de ônibus com banco e abrigo de acrílico, como em São Paulo. O acrílico, ele protege da chuva, do vento e não vira esconderijo de bandido. E ao lado você pode fazer uma propaganda iluminada, funciona como iluminação para o ponto de ônibus. Para isso é uma lerdeza infinita. Se der 2 tartarugas para a prefeitura tomar conta, eles deixam uma escapar. Mas para lutar, para aumentar o ônibus e esfolar o povo que precisa de transporte coletivo, eles são super rápidos. Recorreram pela 4ª vez. Em termos práticos, isso foi ontem. O tribunal deu conhecimento da sentença do presidente do tribunal cassando a liminar. Correto. E é uma prerrogativa dele. Correto. Agora eu digo o seguinte, quando é que a prefeitura vai aumentar o preço? Então, agora o nosso advogado ainda não foi notificado. A partir da notificação do nosso advogado começa a correr o tempo de recurso, é o que estamos estudando, e vamos continuar lutando. Cada um defende um lado. Eu estou defendendo o lado da população que precisa, que depende de um transporte coletivo bom. Assim que o nosso advogado for notificado oficialmente do teor dessa sentença, nós ainda não fomos notificados oficialmente, nós vamos preparar um recurso adequado para manter a tarifa em R$ 3,95. Mas enquanto isso, aumenta a tarifa. Então, é isso que nós estamos estudando. Nós estamos reunidos agora. Mesmo que você coloque um recurso, essa medida do presidente do Tribunal de Justiça, ele dá condições de que a prefeitura autorize o aumento. Ele fala que sim, e nós estamos estudando um recurso para isso. Esperamos que a Justiça faça a justiça, analise o nosso recurso, estamos dentro de um Estado democrático de direito. Agora, só depois, também temos os nossos argumentos. Só depois que o seu advogado for citado é que pode fazer o aumento? No nosso entendimento, sim. Bom, vamos ver. É o que eu digo, vivemos num Estado democrático de direito em que pese algumas iniciativas treslocadas de desejo de retorno para o autoritarismo, felizmente vivemos no Estado democrático de direito. Nós temos os nossos argumentos e é o que vamos levar à justiça. Muito obrigado, Marcos Papa, por você ter vindo aqui. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de falar com toda a nossa região aqui pela multiplataforma Tati, pelo programa Larga Brasa. Muito obrigado, senhor.